Bom, pessoal, espero que estejam bem. Aqui é o Fernando, sou médico, faço parte do corpo clínico do Hospital e Maternidade Municipal Doutora Ademo Leão Carneiro. É um prazer falar para vocês aqui um pouco sobre protocolo de prevenção a tromboembolismo venoso, no TASI especificamente, como nós operacionalizamos isso no TASI. Bom, como vocês sabem, nós temos dois scores que são utilizados e padronizados na instituição, que é o score de PADO e o score de Caprini, conforme as recomendações da literatura. E, para isso, nós estruturamos uma ferramenta dentro do TASI para que possa auxiliar o médico em qual das opções utilizar e quais as recomendações de práticas relacionadas àquilo, tanto de forma farmacológica como não farmacológica. No TASI, então, nós vamos procurar a opção de prontuário eletrônico do paciente, o PEP. Aqui dentro dele, nós vamos procurar o paciente ao qual nós somos responsáveis ou que nós vamos fazer a avaliação. Eu queria apenas fazer uma observação, dizer que este caminho que nós estamos aqui tratando é utilizado especificamente pela equipe médica. Então, outras equipes utilizam caminhos distintos, mas o foco deste vídeo vai ser especificamente para a equipe médica, ok? Então, dentro de pacientes, eu vou procurar aqui. Eu estou numa base teste, então eu vou pegar qualquer paciente aleatoriamente. Isso não vai influenciar nos registros, né? E nem vai interferir nas condutas que estão sendo preconizadas pela equipe. Quando eu seleciono o paciente ao qual eu gostaria de avaliar o risco, várias opções vão se abrir de registros, de avaliações, etc. E uma delas é o mentor, que é essa ferramenta que nós comentamos, estruturada. Aqui nós vamos adicionar um protocolo. Vão aparecer uma lista com vários protocolos e nós vamos procurar HMM-DOC protocolo de TEV. Importante dizer que aqui ele está na segunda posição, mas de acordo com a atualização e etc., né, a versão que nós estivermos utilizando o TASI, pode ser que essa posição mude, ok? Então, sempre deem uma olhadinha porque ela vai estar aí. HMM-DOC, protocolo de TEV. Salvei. Ele vai me perguntar se eu desejo liberar o registro. Sim, liberar o registro. E ele vai me perguntar se eu gostaria de abrir o protocolo. Tudo isso é ferramenta de segurança, tá, pessoal? Então, algumas redundâncias vão acontecer pensando em prevenção de riscos, ok? Então, deseja iniciar o protocolo de teste para o paciente? Sim, desejamos. Eventualmente, a gente pode marcar uma outra opção, né, achando, né, e até de forma equivocada ali com o mouse, procurando um protocolo e clicando em outro, por isso que essa pergunta aparece. O paciente tem perfil cirúrgico? Lembra que eu falei que a gente tem score para cirúrgico, score para clínico? Vamos simular uma situação de um paciente que é cirúrgico. Então, vou clicar em cima. Ele vai me abrir algumas perguntas, que aí já são exatamente as perguntas que tem lá no score, validado pela literatura, né? O score de Caprini. Então, vamos fazer uma simulação aqui de casos muito frequentes. Paciente com obesidade, uma paciente que tem maior do que 75 anos, e que teve... e aí vocês vão observando que aqui embaixo ele tem uma calculadora que já vai medindo para a gente, vai trazendo para a gente qual é o risco desse paciente. Então, conforme eu clico, por exemplo, em TRN, ele já me trouxe que é um risco alto. Se eu tiro ele, deixo as opções anteriores, risco médio, né? Então, de acordo com o que a gente vai produzindo, ele gera um resultado que vai nos dar uma recomendação logo adiante. Então, vamos considerar que é um paciente que tem varizes, um paciente com maior de 75 anos e é obeso, ok? Isso não está muito longe da nossa realidade, né? Concordam? Vou confirmar. E aí ele me pergunta, e aí nós aplicamos um outro score aqui, que é o de contraindicação à tromboprofilaxia química, né? A quimioprofilaxia. Então ele vai me fazer algumas perguntas, vamos considerar que esse paciente não tem contraindicações, vou colocar nenhuma das opções, mas se eventualmente tivesse uma cirurgia intracraniana a menos de 2 semanas, coleta de líquor a menos de 24 horas, pretensão não controlada, etc., que isso tudo está lá no protocolo, no documento, né? Isso poderia sim ser como uma contraindicação para a quimioprofilaxia. Nesse caso, vamos entender que não, para a gente tirar um pouco mais
do que a ferramenta nos traz. Vou confirmar, e ele já vai me trazer aqui uma recomendação. É um paciente de alto risco, então seguir com medidas conforme o protocolo, que sugere profilaxia não farmacológica e farmacológica. Então, eu vou confirmar para poder ele me gerar as sugestões de prescrição, de recomendação para a prescrição. Resumo, então, do que seriam essas opções. Ele vai trazer a opção de enoxaparina, de heparina sódica e as recomendações não farmacológicas para fisioterapia, para enfermagem e etc. E eu vou vir aqui, então, em gerar prescrição. E ele vai me levar, então, para o campo da CPOE, onde é a ferramenta que nós utilizamos para poder fazer a prescrição médica. Nós clicamos, então, como eu falei, em gerar a prescrição, e ele vai trazer para a parte da CPOE, que é onde nós fazemos a prescrição efetivamente, né? Então, ele vai aparecer aqui, as recomendações vão aparecer aqui já padronizadas. Se eventualmente, por algum motivo, não aparecerem de imediato, é só clicar nessa opção de protocolo subsequente. Ele também vai trazer, tá? E vocês vão fazer a escolha da prescrição, do que vocês vão utilizar. Então, vou colocar aqui a opção, por exemplo, da heparina sódica, vai ser utilizada e as recomendações. No caso das recomendações, eu vou clicar aqui em todas elas e isso já vai aparecer lá na minha prescrição, quando eu liberar os itens. Então, cliquei em liberar os itens, e ele já aparece lá, junto com as demais recomendações e demais medicações. Bom, de acordo com o que já estava prescrito ou não, né? Isso, algumas coisas a gente vai precisar ajustar. Então, aqui nesse caso, nós vamos fazer o uso de 8 em 8 horas, né, da heparina, todos os dias. Salvei. Alguns ajustes podem ser necessários de acordo com a medicação que nós prescrevemos e com o que já está prescrito. Então, aqui nesse caso, ele me informou que já existe uma orientação de enfermagem relacionada àquele determinado assunto. Eu posso justificar, então, protocolo de prevenção ATEV, medida não farmacológica, por exemplo. Se fizer sentido, né? Se a recomendação realmente for a mesma, nesse caso, provavelmente o paciente ele já tem uma prescrição, por esse motivo ele está me orientando que existe uma duplicidade. Quando for justificado, a gente justifica aqui. Quando não for, é só desconsiderar da prescrição. Aí a gente exclui da prescrição. O próximo item, ele falou a mesma coisa, já existe uma duplicidade. Então, eu vou justificar da mesma forma. Protocolo de prevenção ATEV, medida não farmacológica. Justificado, salvei, vou na opção de liberar. E aí ele vai trazer essas medicações, novos itens, né, para a prescrição. Confirmei todos os itens. E pronto, já está incluída aqui na prescrição. Então, deixa eu localizar aqui para vocês. Ó, ele surgiram alguns alertas porque esse paciente já tinha uma inoxa prescrita, né? Então, prescrevi aqui heparina, e lá embaixo, nas orientações, nas recomendações, a gente vai ver recomendação da fisioterapia, que a gente tinha colocado, orientação para enfermagem, de deambulação e manter meias elásticas. Eu fecho aqui, pessoal. Para os pacientes não clínicos, o caminho é o mesmo, tá? Então, a única diferença vai ser que vai encaminhar para o score de Padua, mas as perguntas mudam, né, conforme o score, mas a lógica é a mesma. Ela vai fazer um questionário conforme Padua, depois vai perguntar sobre risco de sangramento, depois vai dar as recomendações de acordo com o risco do paciente. Alguns deles ele vai recomendar apenas medidas não farmacológicas, outros deles ele vai recomendar as medidas de quimioprofilaxia também, e isso tudo embasado, né, subsidiado pelo risco de sangramento desse paciente. Caso ele tenha, isso pode sim ser totalmente mudado, né, o resultado pode ser totalmente mudado para a gente diminuir os riscos para esses pacientes, ok? Então, essa é a lógica, eu fico à disposição,
Podem procurar os coordenadores de área caso tenham dúvidas, e ficamos à disposição de vocês, tá bom? Muito obrigado.